Olá, no programa de hoje, partidos e lideranças de Minas rumo a 2026. Articulações de bastidores estão sendo intensificadas mirando as eleições para o governo do estado e o Senado no ano que vem. Em um cenário marcado por trocas de legendas, disputas internas, contratação de marqueteiros, avaliação de pesquisas e indefinições de protagonistas. Para avaliar os desafios de diferentes grupos e o que deve nortear as próximas movimentações, está conosco o cientista político e CEO do Instituto V, Malco Camargos. Sempre uma alegria recebê-lo, Malco. Obrigado, Marco. Prazer estar aqui com você e com seus telespectadores. Malco, a imprensa vem noticiando que o PSD, partido com o maior número de prefeituras no estado, pode receber em breve a filiação do vice-governador Matheus Simões, que vai assumir o governo em abril do ano que vem e deve disputar a reeleição. Mas ainda está no partido, no PSD, o senador Rodrigo Pacheco, também pré-candidato, que já reclamou publicamente dessa possível movimentação. O quanto essa escolha do PSD, por um ou outro, é crucial para os rumos da disputa do ano que vem? Bom, importante. Além do Rodrigo, há também o Alexandre Silveira, outro protagonista importante e muito ligado ao presidente Lula, Ministro de Minas e Energias e, também a princípio, PSD. Alguém odiado por Matheus Simões, que tem batido fortemente no governo federal. Então essa articulação terá que ser feita. O primeiro ponto é para que valem os partidos nas eleições. O partido significa duas coisas. Significa, de um lado, dinheiro, por causa do fundo partidário, fundo eleitoral, significa tempo de TV. Matheus Simões busca exatamente isso. Ele não tem nenhuma paixão pelo PSD, mas faz uma movimentação estratégica a caminho do centro, a caminho do centrão, que eles também tanto criticam, na busca desses dois ativos que são fundamentais para ganhar a eleição. E, além disso, vai ter que topar com duas barreiras fortes. De um lado, Matheus Simões, de um lado, Rodrigo Pacheco, de outro lado, Alexandre Silveira, que não teriam problema em deixar o partido. Provavelmente, se deixarem, vão trocar o PSD de dado pelo PSB de bola, porque os dois serão responsáveis, caso se continue o que está sendo proposto aqui para Minas, que eles sejam representantes do presidente Lula aqui no estado. Rodrigo Pacheco, candidato a governador, Alexandre Silveira disputando uma das vagas do Senado. Acontece que esse jogo está muito aberto pelos próprios atores. Não se sabe mesmo se Rodrigo Pacheco, por exemplo, está disposto a encarar o desafio da disputa por Minas. Sabe-se também que Alexandre Silveira tem se colocado mais como um soldado do presidente Lula, alguém que está mais à disposição, mas que ainda também busca um lugar para se colocar nesse jogo, ainda embaralhado, mas que em breve, em muito breve, ele terá mais clareza para os mineiros, dado as movimentações que têm acontecido há pouco mais de um ano da eleição. Então, em diferentes pesquisas, Matheus Simões, vamos falar agora de cada um desses nomes mais detalhadamente. Simões aparece atrás de outros pré-candidatos, nas pesquisas divulgadas. Isso tem mais a ver, Malco, com desconhecimento ou com desgastes acumulados pelo governo Zema em 7 anos? São duas coisas. É desconhecimento também. Mas o desconhecimento é causado pela falta de protagonismo do vice-governador ao longo deste período. Ainda que ele tenha tido muitos holofotes nos últimos anos, assim, assumindo praticamente o estado em alguns momentos? Ele tem tentado se colocar mais como protagonista, mas não tem conseguido se comunicar com as pessoas. É muito diferente, Marco, um vice-governador entrar numa tribuna da Assembleia e fazer um discurso como protagonista do governo, como representante, como ele tem feito ultimamente, ele é o representante do governo para conversar com esta casa, ou quando ele vai anunciar alguma coisa em algum lugar. Mas o cidadão, de fato, busca reconhecer no governo do estado qual ação que este governo tem feito para ele. E quando faz isso, o cidadão tem dificuldade para responder. Ele ainda não vê a presença do governo Zema como trazendo benefícios e resultados para a vida das pessoas. E, na verdade, o governo Zema ele tem duas narrativas importantes. O pagamento dos salários em dia e, segundo eles, uma narrativa própria, por fazer isso, ele é melhor do que o governo anterior. Fora disso, realizações do governo são muito pequenas. Tem algumas estradas privatizadas, é verdade. Os novos hospitais regionais, nenhum deles foi inaugurado.
Estradas importantes em Minas que poderiam ser feitas com investimento estadual não foram feitas. A educação não tem novas escolas referências, etc. Sinalizaram um pouquinho coisas, escolas cívico-militares, mas não foi para frente. Então o governo está carente de realizações. Para que isso vire, para que dê notoriedade, é importante que o governo defenda o seu legado, mais do que pagar o salário em dia. Então o governo vai ter que se haver, da agora para frente, com outro tipo de disputa. Zema foi reeleito, e bem reeleito, também por uma ausência de adversários, uma oposição contundente capaz de mostrar isso. Agora, para fazer o sucessor, Zema vai precisar de fazer muito mais, e num momento que ele vem perdendo força. A hora que Zema escolhe ter como inimigo o governo federal e tem gastado quase todo o seu tempo para poder fazer esse enfrentamento com o governo federal, ele acaba deixando de lado o legado da sua administração. E isso certamente fragiliza o seu candidato, Matheus Simões. Dentro disso, a pré-candidatura de Romeu Zema à presidência da República pelo Novo ajuda ou atrapalha Simões? Poderia ajudar se Zema estivesse fazendo um jogo mais articulado e mesmo mais combinado com Minas. É interessante, Marco, quando a gente vê pesquisas aqui do Estado, quando se pergunta, elas pouco são divulgadas, eleição para presidente no Estado, né, porque uma vez que não resolve o problema, mas Zema não lidera as pesquisas no seu Estado, quando se fala presidente. Se a gente faz isso no Paraná, Ratinho lidera no Paraná. Se a gente faz isso com Caiado, Caiado lidera. E aqui em Minas, Zema não lidera. Então mostra uma certa fragilidade para o tamanho do voo que o nosso atual governador está buscando alcançar neste momento. Agora é bom lembrar, Zema pode simplesmente perder a eleição presidencial levando o nome do Novo a um lugar maior do que tem hoje. Isso talvez seja importante para o partido. Então, como um quadro partidário que é, agora surpreende, neste caso, Matheus Simões, que também vem na mesma bojo, fazer um cálculo mais instrumental e querer mudar de partido buscando ganhar a eleição. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o vice-governador tem percebido a dificuldade de construção do seu nome, tem percebido o que está falando. E já tem marqueteiros contratados, institutos de pesquisa já trabalhando, ele tem feito um investimento grande, mas ainda não colheu resultados. Você toca, né, em outros nomes presidenciáveis do campo da direita, e eles são também importantes para entender o destino do PSD, né, que pautou o início da nossa conversa. O presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, que é quem costuma dirimir essas disputas, né, hoje ele é secretário de governo de Tarcísio de Freitas, em São Paulo. A estratégia em Minas vai passar obrigatoriamente no PSD também pelo destino de Tarcísio, se será ou não candidato a presidente da República, ou do próprio Ratinho Júnior, que é o governador do Paraná, está no PSD? Eu acho que a disputa em Minas tem passado por isso. É por isso que Matheus conseguiu esse espaço, dando trombadas em agentes importantes que já estavam no partido. A chegada do Matheus inviabiliza a continuidade de Rodrigo Pacheco e de Alexandre Silveira, eles estão aqui para outro lugar. Então, dentro desse jogo, é Kassab, sim, costurando o jogo em Minas, pensando na articulação com seus pré-candidatos a presidente. Não tenho dúvidas disso. Então, não é uma ação estratégica pensada nos bastidores da política mineira. É a política mineira sendo determinada em função da história nacional, por isso nós estamos nessa situação. Rodrigo Pacheco, né, você já disse aí que o PSB de bola pode ser um possível destino dele, né, caso deixe mesmo o PSD. Mas ele também é especulado como possível ministro do Supremo, caso surja alguma vaga. O que lhe pareceram os últimos sinais dados pelo senador em declarações públicas, enfim? Se o senador esperava um sinal mais claro do Supremo, essa semana ele teve com o Barroso, deixando claro que a vaga será aberta nos próximos meses, né? Então, isso abre a possibilidade de fato. Rodrigo Pacheco é um dos considerados pelo presidente Lula, mas não é o único. Ele disputa a cadeira com pelo menos mais dois outros nomes muito importantes, talvez até mais próximo do presidente Lula do que ele. E é bom lembrar. Quem são esses nomes? Jorge Messias, né, que é o advogado-geral da União, principalmente ele, e tem mais um ministro do Tribunal de Contas da União, muito próximo ao Lula, que na verdade. E quem passou 500 e poucos dias preso, porque dependido do julgamento do Supremo, dificilmente fará uma escolha mais republicana, alguém que seja muito próximo a ele. Então, todos os ministros, todo presidente que passar agora, fará escolhas diferentes em relação ao que foi feito até o momento, antes de Jair Bolsonaro. Bolsonaro já começou a fazer a prática de colocar gente muito ligada a ele, e Lula repete essa mesma prática durante o seu mandato, e com chances de indicar mais um ministro agora. Rodrigo aposta em uma dessas possibilidades.
Agora, eu tenho dúvidas o quanto que essa incerteza que Rodrigo tem deixado no cenário estadual não pode estar afastando ele um pouco do presidente Lula em vez de aproximar. Por quê? Lula tem anunciado muito mais Rodrigo como seu candidato do que ele tem dito por onde passa. Mas será que o Rodrigo, nas últimas declarações, não se mostrou pelo menos mais candidato que antes? Um pouco mais, mas um candidato é muito mais do que isso. Um candidato está na rua o tempo todo, o candidato está com uma estrutura de campanha montada, um candidato já tem um marqueteiro, o candidato tem acompanhamento de pesquisa, o candidato se comporta como candidato. E Rodrigo ainda não age com este perfil. Então, eu acho que é necessário ele sinalizar com mais clareza de que lugar que ele quer. E essa vaga, ela está vazia ainda, né? Quem é o representante da esquerda aqui no Estado? Quem é o representante do presidente Lula nessa disputa? Ainda não se sabe. Então, pode ser até do próprio PT, sem Pacheco. Pode ser do próprio PT sem Pacheco, pode ser alguém mais do centro também, sem ser Rodrigo, sem ser Alexandre, né? É uma vaga que está aberta, é uma vaga que tem 40% dos eleitores predispostos a votar nela, que depende de uma sinalização de um candidato claro. E, por enquanto, com uma vantagem, menos dividida do que está à direita. Mesmo não tendo quem encabeça, não está dividido igual está da direita, porque a direita nós temos um outro lado, né? Tem quem lidera as pesquisas hoje, que é o Cleitinho, e de outro lado, o Matheus Simões, que espera, inclusive, que Cleitinho abra mão do seu potencial de votos para apoiá-lo. E é muito difícil pensar numa equação, num candidato que tem 30% dos votos, abrir mão para um candidato que tem 2% dos votos. Então, máquina faz diferença? Faz. Mas é suficiente para abrir mão de 28% de diferença de dois candidatos? É muito difícil. Esse candidato que lidera as pesquisas, senador Cleitinho Azevedo, tem um perfil muito peculiar, né, da forma como se comunica via redes sociais, tem sinalizações à direita, outras vezes à esquerda, né, já votou com o governo Lula em algumas pautas, defendeu publicamente também. O que esse perfil deixa de possibilidades para ele de se posicionar nesse cenário aqui em Minas? Um primeiro ponto, Marco, que muitos apostam que Cleitinho é o tipo de candidato midiático daquele que as pessoas conhecem e que vai desidratar ao longo da campanha. Como nós vimos aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, com o Tramonte, né, o deputado aqui, que tinha uma liderança forte e foi caindo, ou como já foi outras histórias, né, em São Paulo, com Datene, etc. Cleitinho, Pablo Marçal lá também. Cleitinho é diferente. Porque Cleitinho não vem da TV e vai para a política. Cleitinho nasce nas redes sociais e inicia ela. E eu tenho a impressão que em uma campanha de Cleitinho ele irá ignorar completamente todo o ritual que vem da TV, o que alguém oriundo da mídia não teria coragem de fazer. Não dá para pensar de um Datena não participar de um programa de televisão de onde ele fez a vida inteira. Não dá para participar de um Mauro Tramonte não participar de um programa de televisão de onde ele veio a vida inteira. Agora, de alguém igual o Cleitinho, pode não ser surpresa nenhuma ele não aparecer quando convocado para sentar aqui nessa mesa para conversar com vocês, ou quando for chamar para conversar no MG2. Estamos tentando trazê-lo aqui, inclusive, há bastante tempo. Neste cenário, ele pode simplesmente, durante um debate, por exemplo, ir ali para a praça, ficar nos celulares e falando, claro, os eleitores, enquanto eles estão todos reunidos com o sistema, eu estou aqui conversando diretamente com vocês, faça a pergunta que eu respondo. Então, é uma candidatura muito atípica, ainda não experimentada, no qual os marqueteiros, os estrategistas, não estão tão acostumados a lidar assim. E isso pode trazer incertezas grandes para o jogo. E Cleitinho tem uma característica. Mesmo sendo mais identificado com o candidato de direita, ele sinalizou com o bolsonarismo há muito pouco tempo atrás, ele consegue transitar entre eleitores de centro e eleitores de esquerda. Por exemplo, Cleitinho tem um potencial de votos bem maior do que o do Nicolas, que apesar de ter uma fama nacional, ele tem uma limitação de onde ele não passa de certo aspecto político. O Cleitinho vai além disso. Então é um candidato novo, que pode sim virar governador do estado de Minas Gerais. Então, e até a esquerda pode olhar para ele? Até a esquerda pode olhar para ele. Cleitinho conseguiria fazer a transição de conversar com a esquerda, que apesar de sinalizar ao bolsonarismo, ele comprou a briga contra o STF, etc., ele, na prática, o seu comportamento enquanto parlamentar, em várias vezes ele sinaliza de acordo com pautas que são defendidas pela esquerda, ou seja, ele vota pragmaticamente em relação ao que espera a opinião pública. A direita bolsonarista, né, tem manifestado que terá candidato nessa disputa.
pode ser o próprio senador Cleitinho, mas também já foi especulado, né, algumas vezes o nome de Nicolas Ferreira, deputado federal, né, o mais votado do Estado. Tem chances de um movimento desse acontecer, de o PL em uma reflexão, digamos, e mais aos 45 do segundo tempo, resolver lançar de fato Nicolas Ferreira? Tem chance sim. É remoto, mas tem. Tem por quê? O natural seria o PL caminhar com Matheus Simões. O natural seria, então, a direita se unir contra o petismo aqui no Estado, contra a esquerda e contra o presidente Lula. Aqui na própria Assembleia, na bancada do PL, tem gente que até arrepia com essa possibilidade aí. Mas na prática, né, Nicolas é um ativo muito importante para o PL, que tem que ser colocado na mesa de negociação em todas as pautas, seja pelo seu poder de comunicação, seja pelo potencial de votos. Agora, o PL sabe também o quanto que o Nicolas é importante para a sobrevivência financeira do partido. É bom lembrar, Marco, dinheiro em política está no fundo partidário, no fundo eleitoral. E isso é dado pelo volume de votos dados a parlamentares federais. Então, Nicolas corresponde a uma fração muito importante do 1 bilhão que o PL acessa por ano, que vai poder gastar na próxima eleição. Abrir mão desse 1,5 milhão de votos de Nicolas é abrir mão de cerca de 400 milhões de reais para o partido na sua disputa em outros lugares. Então é bem incrível a gente pensar que político faz conta com voto, mas também conta muito com dinheiro para ganhar voto. E o PL sabe bem disso. PL, inclusive, que já convidou publicamente também Cleitinho Azevedo para se filiar, né? Eu acho que esse seria o sonho do PL. Trazer Cleitinho para lá e disputar a eleição com ele. E é bom lembrar, está em tempo de acontecer qualquer coisa, porque a janela partidária só fecha 6 meses antes da eleição. O ex-prefeito de BH, Alexandre Calil, que anunciou recentemente filiação ao PDT, esteve aqui conosco no Mundo Político dando uma entrevista, né, há poucos dias. Pode ser peça relevante também nesse jogo das disputas majoritárias? Pode. Calil traz um recall da eleição passada significativo de votos. Então ele pode ser, de novo, o candidato do presidente Lula aqui no Estado. Só que agora, com menos apego às lideranças. Os caminhos tortuosos que Calil seguiu, desde quando perde a eleição, na eleição de Belo Horizonte, quando sinaliza, o deixa ele com muito poucos amigos na classe política. O que, de certa forma, para o eleitor não faz a menor diferença. Mas, para a construção, neste momento, no qual o jogo vai se dando, os interesses vão se colocando, ter aliados na política faz muita falta. E Calil não os tem. As condições, né, em que o presidente Lula chegará em 2026 também são decisivas para delinear cenários nos estados, em Minas Gerais, especificamente, né, onde o presidente historicamente vai bem aqui? Primeiro, quem vai bem em Minas normalmente ganha eleição, né? Então, normalmente sempre foi assim. Não é porque Minas é mais importante, não, porque Minas é um pouco o retrato do Brasil, a síntese nas suas conformações. Mas o presidente Lula, ele estava seguindo uma lógica tradicional de mandato de um presidente nos tempos de hoje. É quem começa com uma popularidade alta, vai perdendo popularidade no segundo e terceiro ano, recupera no quarto ano e vira um candidato competitivo na disputa. Então esse foi o cenário de Lula. Só que os eventos nos últimos 2, 3 meses, né, têm favorecido muito o presidente Lula. Por quê? Primeiro, o deslocamento da crise do governo federal para o STF. O inimigo das pessoas não é mais o presidente Lula. O inimigo é Alexandre de Moraes. Então, escolher um novo inimigo deu paz ao presidente Lula para poder conduzir. Paralelo a isso, percebendo, Lula faz mudanças na comunicação. Desde quando Sidônio foi para lá, a comunicação tem sido diferente, né? Por exemplo, você não vê muito mais a Janja aparecendo recorrentemente, dando entrevista, falando. Então, a Janja agora voltou a ser a esposa do Lula, e não a primeira-dama, o protagonista do governo. Você vê o Lula muito mais atlético, mostrando mais jovialidade, mais vontade. Você vê o Lula, inclusive, muito mais presente nos estados do que viajando para fora, apesar de chegar da Assembleia da ONU, que é claro, obrigatório, mas não tem mais viagens que não sejam absolutamente fundamentais. Vem em Minas 2, 3 vezes nos últimos 60 dias, né? 7 vezes no ano. Então, o Lula tem agindo cada vez mais candidato. E tem uma coisa importante, aí nós vamos ter que falar de uma outra figura de Minas nesse cenário que a gente tem que conversar. O Lula tem
3 grandes apostas de programas importantes da agora até o final do seu mandato, que têm objetivos claros: resolver problemas dos eleitores, dos cidadãos, gerando renda e gerando vínculo com o governo. Que 2 deles são de responsabilidade do Alexandre Silveira, que é o Luz para Todos, no qual zera aqueles que tinham a tarifa mínima, e agora o gás chegando na casa das pessoas. Então, todo mundo que tem CAD único vai ter o gás do governo federal na sua casa. Então, essas 2 ações atingem a camada mais pobre da população, aqueles que dependem dos programas e de políticas públicas, e no qual você tirar R$100 da conta de luz, da taxa, R$80 da taxa mínima, mais 130 do gás, R$200 por mês para quem vive com 1.000 e pouco. Então, é mais de 20% de economia que as pessoas vão ter a partir de agora. E a outra ação importante é que está sendo votada essa semana no Congresso, que é o imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Aí é um outro público, não é o público do primeiro programa. E com isso o Lula consegue entregar coisas no seu mandato no 4º ano que pode, de fato, ser relevante. Então, ele tem um clima na imprensa favorável, um clima internacional que parece adverso, mas que traz uma narrativa importante para o governo. Além disso, está fazendo o dever de casa e lançando programas que atingem uma faixa do eleitorado que é importante que ele chegue até o momento. Isso coloca ele numa situação privilegiada na disputa para 2026. Voltando aqui para o Estado, os vices, que importância eles teriam? Um nome que vem sendo muito lembrado para possíveis composições é o do presidente aqui da Casa, da Assembleia, Tadeu Leite. O vice ele traz 3 coisas, né? Tem vice que traz dinheiro para a campanha. Então, várias pessoas ficam buscando vices que sejam mulheres ou afrodescendentes para poder pegar um quinhão maior do fundo partidário. Então, traz dinheiro. Há outros vices que trazem voto. Você tem um vice muito popular, alguém que tal. Tem vice que traz a complementação do perfil. Você tem alguém muito popular, você traz alguém alinhado com a classe política. E aí que Tadeuzinho entra. Tadeuzinho, por exemplo, ele é um vice que traz uma certa visão da moderação, da conversa, da articulação de bastidores. Para candidato que está muito distante de Minas ou para candidatos que não têm a tradição política, Tadeu pode ser sim um nome fundamental. Então eu acho que Tadeu terá um protagonismo importante na próxima eleição. Se ele quiser e estiver disposto a isso, tem espaço na política para que ele busque um reposicionamento da sua trajetória de sucesso no meio legislativo para uma carreira no executivo. Estarão em disputa no ano que vem também, Malco, 2 cobiçadas vagas, para o Senado Federal em Minas. E há, neste momento, mais de uma dezena de pré-candidatos aí, de diferentes espectros ideológicos, sendo especulados. Qual que é a importância dessa disputa e as suas peculiaridades em relação a outra disputa majoritária para o governo? É importante a pergunta porque tem que separar a eleição majoritária. A eleição majoritária tem atalhos para o eleitor onde presta mais atenção. Então, a eleição de presidente, o eleitor rapidinho mapeia e sabe quem é quem. A eleição de governador, ele faz algum esforço para conhecer, mas ele também mapeia. A eleição de senador, para ele, não importa, porque ele não vê resultado do Senado no dia a dia dele. Então, ele não consegue reconhecer benefícios. Nós temos 3 senadores aqui em Minas. O eleitor sabe falar de fato o que na vida dele mudou por ter Rodrigo Pacheco, por ter Carlos Viana ou Cleitinho como senador? Dificilmente ele sabe reconhecer. Então, ele não gasta muito tempo com esse voto. Então, esse voto ele vai ser resolvido mais no final, a partir da visão direta do eleitor e também das influências dos grupos políticos que vão indicar votos. Ainda mais nesta eleição agora, que são 2 vagas. Então, a gente vai viver 2 cenários distintos. Candidatos que vão buscar uma conexão direta com o eleitor, de mostrar os resultados, e aqueles que vão apostar no seu apadrinhamento. E tem, Marco, por incrível que pareça, pré-candidato a senador que as pessoas nem sabem que existe, mas que aposta só na sua linhagem familiar. E nem é de pai para filho, é de filho para pai. Por exemplo, o senhor Edésio, pai de Nicolas Ferreira, é um candidato, quando eu coloco Edésio no disco de pesquisa, ele tem 0% dos votos. Quando eu coloco Edésio, pai do Nicolas Ferreira, ele alcança 10% dos votos, sem as pessoas terem a menor ideia de quem é Edésio. Então é uma eleição, de fato, que o eleitor analisa pouco, julga pouco. Então pode ter surpresas, mas tem nomes fortes, nomes que se organizam há mais tempo. Por exemplo? Nesse a gente tem que falar de 2 nomes que vêm da eleição passada, que foram derrotados,
que voltam com muita força nessa eleição e com uma estratégia diferente. De um lado, Alexandre Silveira, né, que vem como ministro agora e prestando contas de sua atuação como ministro para poder angariar votos e a sua relação com o presidente Lula. E de outro lado, Marcelo Aro, que é secretário de Zema, que tem feito uma articulação de bastidor muito grande com grupos políticos no Estado, buscando que seu nome seja levado por atores locais para defender o seu legado. E alguns outros nomes, por exemplo, você é de Valadares, né, se eu não me engano. Sim. O Cleides Petersen de Valadares é o nome que tem colocado-se no jogo. Então, atrelado parlamentares ao locais, ao senador Cleitinho, do qual ele é um dos que fomentou a entrada do Cleitinho na vida política. Outros nomes, né, que já surgem também em pesquisas. Marília Campos, pelo PT, prefeita de Contagem, deputado federal Eros Biondini, pelo PL. Bom, o Eros tem um quinhão de votos já muito consolidado, suficiente para eleger deputado federal e agora deputado estadual também, ele consegue fazer uma dobradinha, mas uma eleição majoritária é bem mais do que isso. Então, eu acho que eu não sei se ele trocaria uma reeleição certa de deputado federal para um jogo muito incerto numa eleição de Senado. O próprio Domingos Sávio, presidente estadual do PL, também diz se que coloca, quer. Trabalhar no Senado talvez seja o lugar mais tranquilo de trabalhar na política, né? É um lugar muito menos acalorado, é um lugar com menos conflito e um mandato de 8 anos. Então, eu acho que quando a gente pergunta assim, quem quer ser senador, quase todo político é senador exatamente por isso. Não é pelas entregas que o Senado pode fazer, não, porque a vida do político no Senado é muito mais fácil. Então, eu acho que é um lugar muito disputado mesmo, mas que precisa... Marília é importante a gente falar dela, porque Marília ela tem como característica, em Contagem, de ser muito maior do que o PT, e em Contagem, Marília é maior do que o principal ícone do PT, que é o presidente Lula. Então, o desafio da Marília, que é essa força local, se ela vai conseguir transmitir isso para fora. Agora, não há dúvidas que entre os quadros que o PT tem hoje, a Marília é o mais competitivo deles. Voto casado, para a gente encerrar bem rapidamente, que estamos já com o programa estourado. Isso pode pesar numa eleição para o Senado? Certamente vai pesar. E o grande desafio de quem está montando o tabuleiro é que você tem que ter 2 candidatos e você espera que você fique na frente do segundo. Então, essa escolha para o jogo político é muito interessante nesse momento. Você tem que escolher o segundo nome para estar com você, mas ele não pode ser maior do que você, senão você pode perder a vaga. E a eleição vai passar, sim, pela indicação do presidente, mas também pela indicação dos candidatos ao governador. Então, o palanque que a gente fala tanto, não é importante para o Lula ter um palanque aqui, mas para um senador é fundamental que ele tenha um bom palanque para que ele seja eleito. Malco, muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político. Vamos ter aí muito assunto e muita notícia nos próximos meses, no próximo ano, e esperamos contar com você mais vezes. É sempre um prazer, Marco. Um abraço. Eu conversei com Malco Camargo, cientista político e CEO do Instituto V. Falamos sobre os últimos movimentos e as indefinições de partidos e lideranças em Minas Gerais frente às disputas eleitorais de 2026 e os aspectos que podem condicionar o cenário nos próximos meses. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.